Olá pessoal, tudo bem? Então hoje, para finalizar essa parte de dispositivos, a gente vai estar fazendo uma aula bem breve relacionado ao dimensionamento desses dispositivos quando a gente está trabalhando com as partidas de motores especificamente, né? Porque como a gente viu anteriormente, eu acredito que na disciplina de CLP, a gente viu que existem algumas diferenças entre as partidas de motores, né? Partida direta, partida estrela-triângulo, compensadora, etc., né? E basicamente está relacionado às potências, às correntes de partida e às tensões que são aplicadas ao motor, né? Então, com base nisso, a gente modifica alguns detalhes em cada um dos dimensionamentos desses motores, certo? Então a gente vai ver essas especificações bem certinho aí. Então, falando especificamente da partida direta, tá? Lembrando, a gente tem isso aqui como sendo o nosso diagrama, né? Onde eu tenho as três fases de entrada, tenho para cada uma delas um fusível de proteção, tenho aqui os contatos de força da minha contatora e logo após os contatos do relé térmico, né? O relé de sobrecarga, como queiro. E depois eu tenho o motor, que é o dispositivo que eu quero proteger, tá? Então, basicamente, a especificação vai ser da contatora, ela sempre vai ser a corrente nominal, né? Porque os contatos de força desse cara, ele tem que suportar essa corrente que vai estar passando por ele, né? Então, ela tem que ser pelo menos a corrente, ou a corrente do contator tem que ser pelo menos igual à corrente nominal do motor, tá? Para o dimensionamento do fusível, todos eles a gente vai entrar com aquela questão que a gente viu do fusível, que vai estar relacionado à corrente de partida, tá? E a gente vai ver isso num exemplo até o final da aula, e um específico de partida direta, que a gente vê a corrente de partida, mas o que vai modificar mais é relacionado a esses outros aqui, né? Que a corrente do fusível, ela também vai ter que ser maior que 1,2 vezes N, que também a gente já viu isso, né? E a corrente do fusível, ela também vai ter que ser menor do que a corrente de fusível máximo da contatora K1 e do fusível máximo do relé térmico, tá? Um detalhe que é interessante da partida direta é que normalmente esse cara só é utilizado para motores até 5 CV, né? A partir de 5 CV eu tenho uma corrente de partida muito grande, então o ideal é que eu utilize outros métodos de partida e não a partida direta, seja estrela triângulo, seja a partida compensadora, que com o tempo está entrando em desuso, mas uma soft starter ou uma coisa desse sentido, tá bem? Dando continuidade aqui, né? Então, um exemplo para dimensionamento de partida direta. Se eu tenho um motor de 20 CV, 6 polos 380-60 Hz, com comando 220 volts e tempo de partida de 2 segundos. Se eu pegar nos dados de placa ou no catálogo desses motores, né, eu vou encontrar uma corrente nominal de 380 volts de 32,35 amperes, uma relação corrente de partida com corrente nominal de 7,5. Se eu multiplicar esses dois caras, eu chego a um valor de 244,07, aproximadamente 244, né? Então, para a minha contatora K1, ela tem a corrente que ele suporta tem que ser pelo menos o 32, então tem que ser maior do que 32,35 amperes. Para o fusível, a primeira coisa que a gente faz é olhar lá, aqui não está exatamente aquele gráfico do fusível que nós vimos, né? Mas é parecido, né? Então, 2 segundos de tempo de partida com a corrente 244, estou acima da de 35, então eu tenho que utilizar para a partida 50 amperes, né? E esse 50 amperes vai ser maior do que o 1,2 vezes, faltou vezes aqui, tá? 1,2 vezes 32,35, que é a corrente nominal, tá bem? Então, se o 50 é maior que 38, então o fusível pode ser
sim o de 50 amperes. Só teria que se atentar também à questão dos fusíveis máximos, tanto do relé sobrecarga quanto das contadoras, tá bem? Partida estrela-triângulo, também falamos um pouco sobre ela, né? A partida estrela-triângulo ela difere um pouco porque eu tenho 3 contadoras, né? Já muda consideravelmente a complexidade desse cara, tá? E basicamente o intuito da partida estrela-triângulo é que eu reduza a corrente de partida, tá? Então, quais são as vantagens e desvantagens desse cara aqui? Baixo custo em relação à partida de chave compensadora, pequeno espaço de ocupação dos componentes, né, se comparado também à chave compensadora, e sem limite máximo de manobras. Eu posso ligar e desligar esse cara quantas vezes eu quiser no decorrer do tempo, né? Depois que ele partiu, chegou em regime desligo, ligo de volta e não vai me trazer nenhum problema. Desvantagens dele: o motor tem que atingir 90% da rotação nominal antes de fazer a comutação, tá? Caso contrário, o pico de corrente de partida é quase o mesmo da partida direta. Então, lembrando, né, o conceito da partida estrela-triângulo, basicamente é o que? Eu fornecer uma tensão reduzida para o motor, de forma que essa tensão reduzida vai me dar uma corrente de partida reduzida, né? E isso faz com que eu tire o meu motor da inércia, né? Tirando o meu motor da inércia, depois eu vou comutar esse valor para a tensão nominal e assim corrente nominal, certo? E assim eu tenho uma partida um pouco mais sofisticada, vamos colocar assim, e eu tenho alguns benefícios com relação a isso. Claro, tem um custo atrelado a ele e tudo mais, né? Então, basicamente, na partida eu vou ter K1 e K3 ligados, conectados, tá? Me fornecendo uma tensão menor para as bobinas do motor, né? Depois de passado um tempo de partida e chegado aos 90, quando ele chegar nos 90% da rotação, ele vai mudar para K1 e K2, fechando meu motor em triângulo e assim vai tocar até eu desligar ele, tá? O motor tem que ter pelo menos 6 terminais de conexão, tá? Às vezes eu tenho motores que só tem 3 terminais à disposição, né? Quando eu tenho somente 3, eu não consigo fazer esse tipo de partida, tá? O valor da tensão da rede deve coincidir com o valor da tensão de ligação triângulo do motor. Isso é bem importante, tá? Isso aqui é essencial, na verdade. E deve acionar o motor com carga baixa, baixo conjugado resistente ou a vazio. Normalmente, pessoal, quando se trata de partida estrela-triângulo, a partida é a vazio, ou seja, não vai ter nenhuma carga atrelada a ele no início, certo? Eu não vou ter, por exemplo, não posso aplicar uma partida estrela-triângulo em uma esteira que esteja com peso em cima dela, ou seja, uma carga, né? Se tiver, essa carga tem que ser bem reduzida, bem baixa, tá? Se eu não estou equivocado, menor do que 30% do conjugado máximo do motor que pode existir. Então, para a especificação delas, já vê que a gente tem algumas diferenciações aqui, né? A gente vai ter a corrente nominal do contator e relé térmico, né? O K1 e K2, né? Voltando aqui, né? São esses dois caras que são os caras que estarão conectados em triângulo, né? Os dois juntos vão estar fechando o triângulo. Esses dois caras vão ter um valor de 0,577, né? Ou 2/3 da corrente nominal do motor, tá bem? O K3, que vai ser só para o fechamento em estrela, ele vai ser 1/3, 0,33, ou se quiser colocar mais um 3 ali, né? Também tranquilo. O relé térmico, 0,57, tá? 57,7 da corrente nominal do motor, tá? Com relação ao fusível, pessoal, ele vai seguir aqueles mesmos esquemas, né? Só que atentar que esse aqui é IN, tá? Não é o valor de K1 e K2, é o valor de IN lá do motor, tá bem?
e também obedecendo às correntes de fusível máximo da minha contatora, da contatora K1 nesse caso, que vai ser a maior delas, e do relé térmico, tá bem? A corrente de pico de partida do motor, ela vai ser aquela relação, tá? IP e N, que a gente pega no catálogo, vezes N, que também tira do catálogo, vezes 0,33 ou 1/3 desse valor, dessa multiplicação, tá? Então, basicamente, é isso que acontece na partida estrela triângulo. Eu reduzo a corrente de partida em 2/3, baixando para 1/3, né? E aí a gente chega nessa partida com chave compensadora, certo? O que é a partida de chave compensadora? Eu acho que essa a gente nunca chegou a conversar sobre, tá? A partida com chave compensadora, pessoal, ela tem uma ligação muito parecida com como é que se diz? Com a estrela triângulo, tá? Só que com diferença disso aqui, ó, que tá aqui, ó, essas 3 bobinas que estão descritas aqui com esses valores 0, 65, 80 e 100. Esse cara que está dentro desse retângulozinho azul aí é o que nós chamamos de autotransformador. Se eu tenho um autotransformador, isso significa que é uma partida compensadora também. Então, basicamente, o que é que esse autotransformador vai fazer? Ele vai fornecer uma parte da tensão, né? Da tensão nominal da rede para o meu motor, certo? Assim, reduzindo um pouco mais a tensão e reduzindo a minha corrente. Quanto menor for essa redução, né? Como era também feito na estrela triângulo, para quanto menor eu diminuir o valor de tensão, menor será a corrente de partida, tá bem? Normalmente, o valor adotado mínimo para esse tipo de partida é 7,5 CV. Por que esse valor? Porque o autotransformador não é uma coisa barata, né? Então, para valer a pena, né, seria algo nesse sentido aí de 7,5 CV, tá? Quais são as vantagens dele, né? Na computação de TAP, o que são os TAP? São cada um desses valores, né? O TAP de 100%, de 80%, 65%, 0%, tá bem? Da partida para a tensão da rede, o motor não é desligado e o segundo pico é reduzido, né? Então, basicamente, eu vou partir também o meu motor com K1 e K3 ligados, né? Não, K2 e K3 ligados, perdão, né? E K1 vai estar desligado. Depois eu jogo K1, K2, tá? E assim eu vou reduzir a minha corrente de partida, certo? Para que o motor possa partir satisfatoriamente, é possível variar o TAP de partir de 65, 80, 85, 90. Então, jogando valores aqui para facilitar a conta assim de cabeça, né? Se eu tenho uma tensão por fase de 100 volts, né? E eu jogar um TAP de 60, conectar ele a um TAP de 65%, na saída desse TAP de 65, eu vou ter 65 volts, tá bem? O motor necessita somente 3 bornes externos, então isso é uma vantagem em relação à estrela triângulo, porque eu só preciso dos 3 bornes que vai ligar ali, né? E pode partir motores com carga plena, ou seja, se eu tenho uma carga considerável, uma esteira, alguma coisa nesse sentido, eu posso partir com autotransformador, tá? Desvantagem, limitação de manobras. Por esse cara ser um circuito indutivo, às vezes eu posso ter problemas em partir e logo na sequência partir ele novamente, tá? Tem que esperar um tempo para partir ele novamente, partir o motor no caso. Custo mais elevado devido ao autotransformador, porque eu vou ter os mesmos componentes que eu tenho como é que se diz? Na estrela triângulo, mas com o autotransformador a mais, tá? Maior espaço ocupado devido ao tamanho do autotrafo. Basicamente, o autotransformador ele vai ser mais ou menos, assim, em regra geral, o autotransformador vai ser do tamanho de um motor, do motor que ele está acionando, né? Então, aí a gente tem a ideia de que o tamanho que ele acaba ocupando a mais, e isso significa um maior quadro, um maior custo que eu tenho para implementar esse tipo de partida, tá bem? Para dimensionamento deles, mesma coisa, pessoal.
fusível, continua aquela mesma coisa, né? Corrente partida sendo adicionada também. Com o detalhe do seguinte, a corrente de partida, ela vai seguir esta regra aqui, ó. IP igual a IP e N, né? A relação vezes IN vezes K ao quadrado. Só que quem é o K? O K é o fator de redução que é oferecido pelo TAP de partida, né? Se é 85%, é 0,85, tá? Então, assim, eu reduzo a minha corrente de partida. K1, K2 e K3 vão obedecer estas regras aqui, ó, pessoal, tá? Então, é só seguir elas aí que não vai ter muito problema. E aqui tá uma tabelinha para facilitar esses cálculos aqui, né? Aí eu já tenho o valor direto, não preciso fazer aqueles K, tá? Então, para finalizar aí, pessoal, vou fazer um exemplo, né? Com o mesmo motor, né? As mesmas características, só que para as 3 partidas diferentes, para a gente ver a diferenciação entre eles, tá? Então, 75 CV, 4 polos 380, lá no tabela da VEG, que eu vou passar para vocês também vão fazer uns exercícios aí, né? Tempo de partida 10 segundos, regime AC3, tá? Então, aqui são as características do motor, tá? Se eu olhar lá na tabela, pessoal, eu vou ter um valor de corrente nominal para 220 volts. Para eu encontrar do 220 para 380, eu tenho que multiplicar pelo fator 0,577, tá? Então, a corrente nominal de 380 é a de 220 vezes 0,577, que isso vai dar 101,55 amperes, tá? Então, seguindo a relação IP/N de 7,2, também do catálogo, eu vou encontrar uma corrente de partida de 731,16 amperes, certo? Com tempo de segunda de 10, tá? Então, lembrando, isso aqui é uma escala logarítmica, né? Então, eu tenho 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, né? Seria essa linha aqui, né? E 10 segundos, né? Então, seria esse cara aqui. Eu acho que eu acabei marcando errado, ali não é o de 200 amperes, seria o de 160 amperes, já seria suficiente, tá? Sem problemas maiores, tá? Segundo critério, tá? Corrente do fusível 1,2 vezes IN, que é 101,55, vai dar 121,86, então de 160 também resolve, né? Relé máximo, né? Olhando o catálogo, né? O relé térmico para 230 amperes, né? E a corrente fusível máximo, né? Para esse componente aqui, tá? E que o IFT1 igual a IN de 101,55 amperes. Para a contadora K1 tem que ser maior do que o IN, que é igual a 101,55. Então, esses dois caras aqui vão ser suficientes, tá? O relé máximo deles 230 e 200 amperes, então a corrente, o fusível tem que ser menor do que esses valores, então tá ok. Então o fusível seria 160 e esses dois seriam os componentes que eu tenho para eles, tá? Em estrela triângulo, né, os dados do motor são os mesmos, né? O que vai mudar é a corrente de partida, né? Que vai ser o 7,2 vezes 101,55 vezes 0,33, ou seja, eu vou estar reduzindo em 3 a corrente de partida, tá? Pela a curva, né? Aqui eu consigo ver que nos mesmos 10 segundos para 240 mais ou menos, eu vou estar atendendo com um valor de 63 amperes seria o suficiente, né? Também marquei 80 amperes ali, tá? Então seria 63 amperes seria o suficiente nesse cara aí, tá? No segundo critério, o corrente do fusível tem que ser 1,2 vezes IN, só que o IF é 1,2 vezes 100,25, então é 121,86. Então eu não posso usar aquele de 63 amperes. Eu vou ter que usar um maior do que este valor aqui. Se a gente voltar na lista aqui, teria que ser um de 125 amperes, tá? A terceira escolha é o IF ser maior que IF máximo.
Lembrando que K1 e K2 para esse cara vai ser IN vezes 0,57, então 58,59. Então vai ser esta contadora, CWM65, que o IF máximo é 125, então tá ok. K3 é IN vezes 0,33, 33,50. O IF máximo, aqui é o do K3, né, CWM40. Se ele é... Só que aqui eu não coloquei, né, pessoal, o valor do relé térmico, perdão. Mas esse cara aqui, até por ser menor do que o CWM65, né, e o CWM65 tá bem em cima do valor ali de 125, então eu acredito que o mais prudente seria mudar este valor para CWM65, tá? O relé térmico, tá? IN 0,5775859, né? Que seria esse cara que iria atender, tá? Quando vocês olharem lá os catálogos que eu vou mandar para vocês, vocês vão entender esse valor, né? O relé térmico, pessoal, basta que a corrente que eu encontrar aqui, 58,59, esteja na faixa de ajuste dele e pronto, né? Só que esse primeiro não pode ser porque ele tem 100 amperes de corrente fusível máximo. Então eu modifico o meu relé térmico para um acima, que vai ser o de 125, tá bem? E para partida compensadora com TAP de 80%, a minha corrente de partida vai mudar para esse valor aqui, tá? Então, para fazendo esse cara, né? Vou voltar aqui que eu não coloquei o outro gráfico. Mas 467 por 10 segundos vai ficar 100, 200, 300, 400, 500, né? Então seria algo nesse valor aqui por 10 segundos, então teria que ser o de 100 100, 200, 300, 400, 460, seria aqui, então seria 100, acima de 100 amperes, né? Que aqui está dizendo 125, tá? Eu tenho que rever essas minhas contas tudo, porque elas estão meio não batendo ali, tá? Mas seria o de 100 amperes pelo o gráfico, tá? Só que mesmo assim o de 100 amperes não vai poder ser por causa da segunda situação também, né? Então eu vou ter que utilizar o de 125. E pelos outros contadoras seguindo a mesmo pretexto, né? Mudando em relação à estrela triângulo, que a gente está fazendo em função do K e não mais daquela relação constante do estrela triângulo, tá? Então eu vou encontrar esses três caras. E daí eu tenho uma tabela de comparação, né? Que na verdade na partida direta aqui seria 160 amperes e nas outras duas 125 amperes. Então a gente já consegue ver a diferenciação que eu tenho, tá? E aí para exercício para vocês, eu gostaria que vocês fizessem esses 4 exercícios que estão marcados aí, né? Só atentar aqui que são motores de 4 polos, certo? Na quarta-feira, por ser uns exercícios meio chatinhos, na quarta-feira eu vou estar disponibilizando uma forma de a gente se conversar em tempo real, né? No período da tarde, tá? Então, até amanhã eu vou estar colocando isso aí bem certinho para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida relacionada a esses exercícios aqui, beleza? Então, acho que seria isso por hoje. Qualquer coisa, dá um grito aí que a gente tenta resolver. Um abraço.